bem-vindo ao canal. Se puder já fortalecer com aquele like para ajudar nós, é de suma importância para o nosso crescimento. Tá? Hoje a gente vai falar sobre medidor de energia. As concessionárias utilizam para medir o nosso consumo. A gente tem três tipos básicos, né? O eletromecânico, o eletrônico e o telemedido. Vamos lá, o medidor eletrônico, o eletromecânico, ele é composto de uma bobina de tensão, uma bobina de corrente, tem um ímã, o disco, os mancais e o conjunto marcador, né? Que daí é uma rosca sem fim com os numéricos que nem funciona mais ou menos um medidor de quilometragem do carro, né? Um odômetro. Nesses medidores aí nós temos como ele é modelo antigo, então os lacres vão ser de chumbo, né? E alguns bem raros de policarbonato. Os de policarbonato eles têm um número de série do lacre que é o fabricante que dá, né? Depois do teste dá dentro dos parâmetros ou não tá. O de chumbo é a mesma coisa, só que daí o chumbo é pressionado e aí tem a marca do fabricante de um lado e do outro lado tem algum número referente ao fabricante, né? Se for um ABB, vai ter ABB de um lado e do outro lado provavelmente se for de 82, vai ter 1982, né? Esse é um exemplo. Esse medidor, ele tem logo acima dos bornes ele tem dois parafusinhos, né? Se tratando do monofásico. Se for o bifásico, ele tem um parafusinho para cada face. Se for trifásico, também tem dois parafusinhos para cada face. Esses parafusinhos são a ponte de potencial. No momento que tu abrir elas, o medidor ele para de marcar porque a bobina não alimenta a tensão, né? Então ele não registra. Esse é um jeito que as pessoas fazem fraude neles, né? Outra fraude encontrada nesse medidor, eles tiram e resinam o parafuso ou invernizam, tanto o parafuso quanto a chapinha, né? Também não vai fechar contato, não vai ter tensão na bobina de potencial. Isso é fraude, né? É sujeito às normas regulamentadoras, né? Multa, a tratativa de acordo com a empresa, com a tua região, aí, seguindo as normas da ANEEL. Mancais. Os mancais deles, a regulagem é por parafuso, né? Não tem rolamento, eles ficam girando a seco. Então, com o tempo, há desgaste, né? Ele pode ser desgaste natural, ou pode ser porque alguém mexeu, né? O primeiro indício de que alguém mexeu é os lacres que não vão estar de acordo com o fabricante, vão ter alguma marca, algum sinal que, né, mostre que o medidor foi aberto. Esse mancal tendo desgaste ou a desregulagem dele faz com que o disco ele pegue ou em cima ou embaixo, ou gire mais rápido ou mais devagar, né? Isso aí é um problema para a concessionária, né? Por isso que as concessionárias estão trocando à medida do possível ali por eletrônicos e telemedidos, né? Quando marca menos, óbvio que a vantagem é do consumidor, né? Então ela pode trocar, se não constatar que foi mexido os lacres, nada, ela pode trocar por atualização tecnológica, né? E aí cobrar 3 meses do consumidor, 3 meses retroativo, de acordo com o próximo consumo ou o médio, né? Se não houver quesitos para cobrar por aumento de consumo, eles cobram pelo consumo médio, o consumidor do último ano. O disco, se estiver roçando, ele vai apresentar marcas, né? Tanto na face inferior quanto na superior. Essas marcas é facilmente vista
Quando tu olha para ele na frente, tu vai ver que o disco que está girando, tu olha de cima e olha de baixo, tu vai enxergar as marcas se ele estiver pegando no ímã ou na bobina, né? Daí ele está desregulado os mancais. Isso faz com que ele marque mais devagar, né? Vamos ver. Eletromecânico, os lá que eu já falei, bobina. A bobina de potencial é aquilo que eu estava falando da ponte, né? Se tiver marca nos parafusos é fraude. Se tiver resinado é fraude, né? Agora, se não tiver marca, se não tiver nada, ele simplesmente parou de marcar, pode que aquele parafuso tenha soltado devido à vibração, né? Porque toda onda magnética gera vibração, por menor que seja, né? Ainda mais com o aumento da carga, tipo um chuveiro, coisa assim. Então, o técnico que for fazer a vistoria, ele tem que estar ciente de que pode ser uma fraude como pode não ser. E ele tem que ter o tino para poder avaliar essa situação local e conversando com o cliente. Normalmente o cliente, quando faz fraude, ele dá sinais, né? Vamos lá. Ligar o medidor sem o borne de neutro. O medidor registra? Não vai registrar. Se o instalador na época não colocou a tampa do bloco de terminais, não lacrou com o lacre dele, do técnico que foi lá, fica difícil tu comprovar uma fraude, né? Mas ainda assim tem, porque tem o lacre da CD também, né? São 3 lacres que vão: o lacre dos bornes e os 2 lacres da CD. Se esse lacre da CD tiver com marcas, sinal que alguém mexeu, né? Aí tem que haver uma investigação um pouquinho melhor. Se ninguém mexeu, ver a instalação do medidor, ver se o bloco de terminais está na posição correta, né? O medidor tem que estar correto. O bloco de terminais ele tem que estar na linha para dentro da CD, não pode ficar para fora. O bloco de terminais tem que deixar lacrado, o técnico que for tem que ter a tampa e tem que lacrar se não tiver, né? E aí, visto isso, se não tem nada, é fraude. Aí olhou a conexão, entrou a fase, não entrou o neutro, não saiu o neutro e saiu a fase, é fraude. Isso aí não tem o que fazer, né? Porque tu tá deixando de registrar o teu consumo, porque toda a tensão ela passa pelo medidor, alimenta o eletrodoméstico e volta. Quanto menos interferência tu tiver nesse caminho, né, mais fiel é a marcação. Agora, se daqui a pouco tu tem muito ruído na tua instalação, teu consumo aumenta. Se tu tem fuga para terra, teu consumo aumenta. Se tu tem mau contato, teu consumo aumenta. Se tu tem fio mal dimensionado, teu consumo aumenta por efeito Joule. Então, tudo isso nos vídeos anteriores eu já expliquei, né? Inclusive na introdução elétrica a gente fala um pouco do efeito Joule, né? Se você quiser acompanhar, eu vou deixar o cardzinho ali para vocês acompanhar a nossa playlist. Mas esse medidor, ele costuma ser bem confiável, né? Ele dura muito tempo. Tu vê que tem medidores de 1959, 62, 65, 80, da década de 80 funcionando ainda. São medidores extremamente confiáveis, né? Se tu discorda do teu consumo, tu tem que entrar em contato com a tua empresa de distribuição, hein? Né? Que aqui no caso é a RGE, e pedir uma aferição do medidor. Essa aferição do medidor, ela pode ser, como é que eu posso dizer, feita através de MUG ou através de Inmetro. O Inmetro é pago pelo cliente, né? Quando é MUG, eles vão lá e cobram uma taxa de 60, 70 reais, dependendo da concessionária. Cada concessionária tem o seu valor, né? Da cobra da visita. Agora o Inmetro não, o Inmetro é tabelado. O técnico que for, ele tem que botar o teu medidor no invólucro lacrável, ele vai trocar o teu medidor, né? Ele vai te dar um termo para te assinar, tu fica com a cópia do termo, né?
Aí ele vai te passar os valores e se tu concorda ou não com os valores. Concordando com os valores, o medidor vai para o metro, né? Por enquanto, que eu podia passar para vocês um pouco de medidor é isso aí, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver a respeito de fraude, de termo de regularidade, medidas que vocês podem tomar, defesa, deixa nos comentários que a gente vai tentar esclarecer aí nos próximos vídeos, né? Espero que tenham gostado. Fortaleça quem nos fortalece, né? Se tem imóvel para alugar, Vox Imóveis, entre em contato com eles, diz que veio aqui pelo canal, tá? Muito obrigado aí, até a próxima.